Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Polícia Federal prende ex-assessor do presidente Temer, ex-ministro dos governos Dilma Rousseff e Lula e empresários do setor de postos. Ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, fala e diz que isso não enfraquece o governo e que Temer não tem nada a ver com isso. Você vai conferir com a gente também as informações do que disseram as defesas, aqui pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a gente inicia o noticiário hoje falando desta operação da Polícia Federal, que foi aí justamente no centro do poder, né? No noticiário de poder hoje, porque fez a prisão aí, resultou na prisão de um ex-assessor do presidente Michel Temer, de um ex-ministro dos governos petistas de Dilma Rousseff e de Luiz Inácio Lula da Silva e também empresários. Uma investigação ali referente àquele decreto dos portos. Quem vai explicar para a gente esta operação, como foi essa operação hoje e quais são as denúncias que estão pesando aí. Depois você vai conferir conosco também a repercussão disso e as respostas já dadas pelas pessoas citadas nesta apuração. Quem vai falar com a gente inicialmente é Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. E a Operação Scala da Polícia Federal foi deflagrada hoje aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. As medidas foram determinadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do chamado Inquérito dos Portos no Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O inquérito investiga o suposto favorecimento da empresa Rodrimar S.A. por meio da edição do chamado Decreto dos Portos, assinado pelo presidente Michel Temer em maio do ano passado. Durante a operação foram presos temporariamente aqui em São Paulo o advogado José Yunes, ex-assessor do presidente Michel Temer, e João Batista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo. No interior, em Ribeirão Preto, foi preso o ex-ministro da Agricultura durante os governos Lula e Dilma e ex-presidente da estatal Companhia Docas do Estado de São Paulo, Wagner Rossi. Em Monte Alegre do Sul, também no interior, foi preso o presidente do grupo Rodrimar, Antônio Celso Greco, e no Rio de Janeiro, a empresária Celina Torrealba, proprietária do Grupo Libra. A Polícia Federal restringiu a divulgação de informações a respeito da operação por determinação do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos agora até a redação da TV Brasil em Brasília conversar com Daniele Popov para saber sobre as defesas dos envolvidos na operação. Dani, boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse hoje que as prisões feitas na Operação Scala não enfraquecem o governo e defendeu o decreto dos portos. Questionado sobre as prisões de pessoas ligadas ao presidente Michel Temer, Marum reafirmou a certeza de que o presidente não tem relação com concessão de nenhum benefício a Rodrimar. O decreto dos portos não beneficia a Rodrimar e que, ao final, restará esclarecida a absoluta inocência do presidente em relação a tudo isso. E que, se isso não for tratado com parcialidade, com sensacionalismo, não enfraquece o governo, porque o presidente Temer nada tem a ver com isso. O decreto dos portos, eu repito, não beneficia a Rodrimar. Marum disse ainda que a absoluta inocência do presidente Michel Temer será esclarecida. Em nota, o advogado de Yunes, José Luiz Oliveira Lima, classificou a prisão de seu cliente como inaceitável. Segundo o advogado, Yunes vinha colaborando com as investigações sobre a suspeita de que agentes públicos beneficiaram empresas do setor portuário com a publicação de uma medida provisória. José Lima disse ainda na nota que essa prisão ilegal é uma violência contra José Yunes e contra a cidadania. A defesa de Wagner Rossi informou que o ex-ministro está aposentado há 7 anos e que não atuou mais profissionalmente na vida pública ou privada. Também afirma que o ex-ministro nunca foi chamado a depor no caso mencionado e classificou de abusivas as medidas tomadas. A Rodrimar e o advogado de Celso Greco ainda não se pronunciaram. Representantes do Grupo Libra afirmaram que não vão se pronunciar por enquanto. Eu volto com você, Rosiane.
Obrigada, Daniele Popov. Olha, a defesa do advogado José Yunes, ex-assessor do presidente Michel Temer, recorreu há pouco no Supremo Tribunal Federal, recebe essa informação aqui agora, recorreu ao STF para tentar revogar o decreto de prisão temporária de 5 dias expedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso na Operação Escala deflagrada hoje. Os advogados do ex-assessor dizem e pedem ao ministro que a prisão seja revogada por entenderem que a medida é desnecessária. Para a defesa, Yunes já prestou esclarecimentos 3 vezes à Polícia Federal e foi requerido nesta manhã sobre os mesmos fatos. Neste momento, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, concede uma outra entrevista aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, se a gente tiver já as informações em relação a isso, a gente também traz outros detalhes para você. Agora a gente segue no noticiário e vai para a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro conversar com a repórter Thaís Araújo e saber qual é o noticiário por lá, porque no Rio o deputado estadual Jorge Pisciani foi solto, né? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Olha, isso mesmo. O presidente afastado da Alerj, a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, deixou o presídio de Benfica, na Zona Norte aqui do Rio. Por enquanto, pelo menos, ele vai cumprir prisão domiciliar. De acordo com os advogados dele, Pisciani não vai usar tornozeleira eletrônica, mas ele vai ser monitorado, vai ser acompanhado a cada 2 meses para verificar como está o seu quadro de saúde. E se ficar comprovado que ele melhorou, então ele retorna ao sistema prisional. Por 2-1, Rosiane, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, converteu a prisão preventiva de Pisciani em prisão domiciliar, atendendo a um pedido feito pela defesa, esse pedido que teve parecer contrário da Procuradoria-Geral da República. Bem, a defesa argumenta que Pisciani tem um câncer, que passou por cirurgias de próstata e corre o risco de infecções no pós-operatório, que ele também sofre de incontinência urinária e que precisa fazer uma série de exames para controlar a doença. Ele está preso desde novembro do ano passado, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Rosiane. Obrigada, Thaís. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Olha, eu recebo outras notas ainda a respeito da operação da Polícia Federal de hoje. Em comunicado, a Rodrimar, aspas, esclarece que nunca pagou propina a nenhum agente público e nunca autorizou que alguém o fizesse em seu nome, fecha aspas. Sobre o decreto dos portos, a empresa diz que os dirigentes atuaram sim como representantes e parceiros das entidades setoriais no sentido de ajudar a construir o texto de um decreto. A Rodrimar acrescenta que todas as empresas que atuam nos portos brasileiros participaram ativamente desses esforços e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa. Ainda em nota aqui, uma outra informação que eu recebo é que o Grupo Libra informou que já está prestando todos os esclarecimentos à Justiça e que uma de suas acionistas já depôs à Polícia Federal. Mais informações, conforme o grupo, serão dadas após integral acesso aos documentos da investigação, o que até o momento não foi disponibilizado aos advogados da empresa. Então, a qualquer momento, a gente vai atualizando este caso para você aqui no nosso noticiário, nos corredores do poder. Agora eu converso com o Vitor Ribeiro, na Rádio Nacional, porque, Vitor, você tem informações a respeito do deputado afastado, Paulo Maluf, que foi preso, aí teve problema de saúde, conseguiu aí o direito a ir para uma prisão domiciliar. Qual é o quadro hoje? Boa noite. Oi, Rosiane. Boa noite. Depois de ter a prisão domiciliar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o deputado federal afastado Paulo Maluf ainda permanece hospitalizado aqui em Brasília, sem previsão de alta. De acordo com o boletim médico divulgado na manhã de hoje, Maluf apresentou um leve desconforto respiratório na madrugada e será submetido a novos exames. Ele foi internado na madrugada de quarta-feira, depois de complicações no seu quadro de saúde. Maluf cumpre pena de 7 anos e 9 meses de prisão no complexo da Papuda desde dezembro do ano passado. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro, crime cometido na época em que foi prefeito de São Paulo entre 1993 e 1996. A decisão de conceder prisão domiciliar para Maluf é provisória e ainda deve ser julgada pelo plenário do Supremo, Rosiane.
Obrigada, Vitor Ribeiro. Olha, para falar no deputado federal Paulo Maluf, deputado afastado, a gente lembra que esta semana o Conselho de Ética teve reunião, tinha a previsão de avaliar ali aqueles pedidos de processo de cassação contra 4 parlamentares, entre eles o de Paulo Maluf, mas terminou deixando a decisão para a próxima terça-feira. A leitura do parecer de 4 processos que pedem a cassação de mandato desses 4 deputados. Paulo Maluf, Celso Jacob, que é do MDB do Rio de Janeiro, João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina e Lúcio Vieira Lima, do MDB da Bahia. E também nesta semana, aproveitando para dar um pouco de balanço da semana, apesar de ter sido uma semana mais esvaziada no Congresso Nacional, por causa do feriado de Páscoa, também desta semana o Conselho de Ética na Câmara dos Deputados instaurou processos por quebra de decoro parlamentar contra os deputados do PSOL, Ivan Valente, que é da bancada de São Paulo, e Jean Willis, do Rio de Janeiro, e contra a deputada Érica Cocai, que é do PT do Distrito Federal. Esses 3 pedidos de investigação foram feitos pelo Partido da República, o PR, no início deste mês. Aí, para vocês entenderem, a gente não falou sobre este caso aqui, né, ao longo da semana, mas no requerimento contra o deputado Jean Willis, o PR alega que o parlamentar teria incorrido nos crimes de apologia às drogas e perversão sexual numa entrevista que concedeu num veículo no YouTube, e sobre o qual a pergunta era sobre o que ele faria se o mundo tivesse data para acabar. Contra o deputado Ivan Valente, o PR argumenta que ele cometeu o crime de injúria, calúnia e difamação ao criticar, em novembro do ano passado, em plenário, os deputados que votaram a favor do arquivamento das denúncias contra o presidente da República, Michel Temer. Essa mesma acusação foi feita em relação à deputada petista Érica Cocai. Segundo o requerimento, a deputada também criticou os deputados favoráveis a Michel Temer e o próprio presidente da República. Por meio de nota, a deputada Érica Cocai disse que é completamente descabida a representação que foi feita pelo deputado federal Laerte Bessa, que pede essa cassação do mandato por emitir opiniões. Também por meio de nota, o deputado João Willis afirmou que a representação da bancada da bala contra a deputada Érica Cocai, o deputado Ivan Valente e ele, assinado por Bessa, ele diz que é um verdadeiro absurdo, um papelão, uma provocação antijurídica, um insulto à democracia. Nas próximas semanas, então, a gente traz detalhes a respeito destes casos todos no Conselho de Ética. E agora, deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui, que a gente ainda olha plena véspera de feriados, a gente está com um noticiário extenso, de fato grande, e a gente vai voltar a conversar com Thaís Araújo, no Rio de Janeiro, porque, Thaís, você tem informações sobre um outro tema que a gente sempre traz aqui, que mobiliza realmente o poder no Rio de Janeiro, que é a questão financeira. A gente sabe toda a situação de crise que o Estado vem passando. A Alerj autorizou o empréstimo e também tem previsões aí de pagamento. O que é que você nos conta? Olha, Rosiane, é isso mesmo. São 20 milhões de reais relativos ao Sistema Integrado de Metas, que é um tipo de premiação por produtividade que estão sendo pagos hoje a mais de 17 mil policiais civis, militares e também servidores do Instituto de Segurança Pública. Bem, essa é a segunda de 4 parcelas que, de acordo com o governo do estado, estão sendo pagas sempre ao fim de cada mês. A primeira parcela, também de 20 milhões de reais, foi paga em 28 de fevereiro. E, como você disse, a Alerj, a Assembleia Legislativa aqui do Rio, aprovou a autorização para que o governo estadual tome empréstimo de 200 milhões de reais. E agora o texto legal, que recebeu emendas, segue para a sanção do governador Luiz Fernando Pezão. Bem, esses recursos vão ser usados para o pagamento de rescisões contratuais no programa de demissões voluntárias, que ainda está sendo elaborado pelo Executivo. Mas o empréstimo só vai poder ser tomado depois que forem quitados os pagamentos dos salários dos servidores, incluindo o 13º do ano passado. Na justificativa do projeto de lei, o governador Luiz Fernando Pezão afirma que o PDV terá como foco empresas públicas que serão extintas, permitindo a redução da folha de pagamento
de empresas e fundações públicas em 50%. Mas ele ainda não anunciou quais são as companhias que estarão envolvidas nesse programa de demissões voluntárias. E pelo projeto de lei, a medida não pode atingir universidades e nem fundações como a FAPERJ, que é uma fundação de apoio e amparo à pesquisa, e nem a FIA, que é a Fundação para a Infância e a Adolescência. Os empréstimos, Josiane, serão garantidos pela União. Voltamos com você. Obrigada, e a gente volta a conversar no próximo bloco novamente. Agora eu vou conversar com Vanessa Casalino na redação em São Paulo. A gente segue aí nessas decisões de poder que falam de dinheiro. O que é que você nos conta desta vez? Eu sei que você tem informações a respeito daquela proposta de privatização do Pacaembu, né? Exatamente, Rosiane. O edital com as regras para a concessão do Pacaembu estima ganhos de 400 milhões de reais com a privatização do complexo ao longo de 35 anos. Essas regras estão no Diário Oficial de hoje. Vence a empresa ou consórcio que apresentar o maior valor de outorga a ser pago para a prefeitura. A concorrência internacional podem participar empresas brasileiras ou estrangeiras que vão fazer a gestão, operação e manutenção do complexo, que inclui o estádio e um centro poliesportivo. Nos 3 primeiros anos terão de ser investidos 200 milhões de reais em melhorias. O município afirma que é preciso um grande investimento em tecnologia, acessibilidade e conforto para que o estádio do Pacaembu consiga competir com outras arenas da cidade. Em um outro destaque, um acordo entre o Ministério da Cultura e o governo do estado relançou hoje a rede estadual Pontos de Cultura. O novo edital vai selecionar 544 entidades e grupos culturais que vão receber prêmios em dinheiro. Eles variam entre 12 e 60 mil reais cada. O ministro da Cultura afirma que os contratos da pasta estão sendo revistos, o que envolve essa mudança na modalidade de repasse de recursos, agora por prêmio. Sérgio Saleitão explica que um dos grandes entraves vinha sendo essa dificuldade enfrentada pelos pontos de cultura em fazer a prestação de contas dos repasses. Os pontos de cultura são coletivos pequenos, sem personalidade jurídica. Eles desenvolvem e articulam atividades culturais nas próprias comunidades e em redes por meio da Política Nacional de Cultura Viva. A intenção agora, segundo o ministro, é que eles se tornem autônomos, independentes e autossuficientes, capazes de abrir mão do poder público. As premiações superam os 13 milhões de reais, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. No próximo bloco, você confere declarações do governo a respeito da inflação e da geração de emprego. O presidente Temer diz que o controle da inflação e essa nova geração de empregos geram estabilidade ao país. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já.